E fala sobre a difícil renovação de contrato de Felipe Luiz no Flamengo, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, desejar um grande sábado e um enorme final de semana para todos. Pedir para deixarem like, se inscreverem no canal. Hora de falar sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz no Flamengo. Dá para dizer que o rubro-negro não esperava ter tanta dificuldade para estender o vínculo do treinador que se encerra em 31 de dezembro. A grande questão é financeira. Felipe Luiz hoje ganha R$300 mil por mês. Há técnicos de times pequenos faturando bem mais do que o treinador. Felipe Luiz lidou bem com esse salário baixo, até porque havia sido uma aposta da diretoria do Flamengo, foi contratado para o time principal em outubro do ano passado. Apesar dos títulos do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil e também da Copa do Brasil do ano passado, ele ainda não teve reajuste salarial. Hoje, inclusive, ganha R$240 mil a menos do que o Boto, que é o diretor executivo de futebol. Pois bem, a primeira proposta feita pelo Fla foi antes da Copa do Mundo de Clubes e não houve uma contraproposta. O Felipe Luiz está analisando os prós e contras, ele pretende trabalhar na Europa como um dos técnicos de ponta, mas acha que precisa ficar mais tempo no futebol brasileiro antes de seguir esse caminho. A tendência é que essa renovação aconteça, mas em moldes financeiros bem superiores ao atual. Cheguei a listar para vocês aqui no canal ao longo da semana sobre os 10 técnicos mais bem pagos do nosso país. Carlo Ancelotti lidera essa lista com R$5 milhões mensais, o Abel Ferreira aparece em segundo com R$3 milhões por mês, temos em terceiro Dorival Júnior com R$2 milhões. A partir daí, outros 6 técnicos ganhando mais de R$1 milhão. A tendência é que o Flamengo precise elevar essa remuneração do Felipe Luiz para algo acima de R$1 milhão por mês para que o acordo saia. Hoje o Fla trabalha com duas prioridades em relação à renovação. A extensão do vínculo do Felipe Luiz e também de Arrascaeta. Inclusive o empresário do Arrascaeta já foi chamado ao Brasil por uma rodada de conversas. O atual contrato se encerra em dezembro de 2026 e certamente para estender esse contrato o Arrasca vai querer um salário parecido a de Samuel Lino, Saúl e Jorginho, todos ganhando acima de R$2 milhões por mês. Só para completar sobre o Felipe Luiz, desde outubro do ano passado, quando foi efetivado no time de cima, são 65 jogos, 43 vitórias, 16 empates e só 6 derrotas, aproveitamento de 74% dos pontos. Quero falar agora sobre o futuro de Rafael Carioca, volante brasileiro de 36 anos de idade, livre no mercado desde que não renovou seu contrato com o Tigres do México no mês de junho dessa temporada. Conversei com o Rafael para perguntar se a tendência hoje é de ele continuar no futebol europeu ou voltar ao Brasil. O Rafael me assegurou que nesse momento há negociações com clubes brasileiros e a tendência é que ele seja anunciado em breve. Vale a lembrança de que a janela de transferências fechou na última terça-feira, mas o fato de estar livre permite a ele ainda ser inscrito. A busca do Rafael é por um clube de primeira divisão, até porque dos tempos de Tigres sempre jogando em alto nível. A última temporada em que foi a que ele menos jogou foram 34 partidas e mais 2 assistências. Você lembra do Rafael Carioca, né? Jogador com passagens por Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. Foram 8 anos de futebol mexicano, todos pelo Tigres, onde ele é extremamente ídolo. Só para completar, lembrar que em 2015 ele chegou a ser eleito craque do Brasileirão em sua posição de volante e também fez parte da seleção do Bola de Prata da temporada de 2015. O que você achou da punição do BH? Achei uma punição branda e equivocada. Até fiz um levantamento. Outros 22 jogadores também haviam sido punidos por conta de participação em apostas esportivas. Só um teve uma pena mais branda do que a do Bruno Henrique, foi o Tony Anderson, que foi só advertido, foi só multado, tá? Então, todos os outros 21 casos tiveram punições mais pesadas. E até fiz esse levantamento, peraí, deixa eu mostrar rapidinho para vocês. Tá em um dos vídeos, tá? Quer ver? Banidos. 5 jogadores foram banidos do futebol. Diego Porfírio, Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 foram suspensos por 360 dias. Aleph Manga, Brian Garcia, Eduardo Bauerman, Fernando Neto, Igor Cariús, Kevin Lomônaco e Sávio. 4 foram suspensos por 600 dias. André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. E 5 foram suspensos por 720 dias. O Gabriel Domingos, o Moraes, o Nino Paraíba, o Paulo Miranda e o Vitor Mendes. Paulo Miranda que outro dia, inclusive, voltou a jogar e voltou na partida que a Lusa foi eliminada. Eu imaginava uma punição maior.
O pessoal do Flamengo conseguiu descaracterizar o artigo 243, que permitia uma punição mais alta. Ele podia pegar de 360 a 720 dias com esse artigo. E o Flamengo conseguiu descaracterizá-lo, afirmando que o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou foi uma orientação do Flamengo, para que ele pudesse cumprir a suspensão automática no jogo contra o Fortaleza e voltasse livre de qualquer risco no jogo contra o Palmeiras, que era o jogo mais importante daquele campeonato. Então, o Flamengo ajudou o Bruno Henrique a escapar de uma punição um pouco maior. Mas no artigo 243A, que fala sobre, quer ver, ó? O 243 fala de manipulação deliberada para prejudicar a equipe. O Flamengo mostrou que não houve prejuízo ao Flamengo. O 243A fala em agir contra a ética esportiva. Nesse artigo, o Bruno Henrique pegou a pena mais branda, que eram de 12 jogos. Ele podia ter pego pelo menos até 24 jogos. Eu achei a punição barata, tá bom? O VPX, boa noite, Nicola. Por que o BAP falou que o Flamengo precisa virar SAF para a construção do estádio, já que tem essa proposta que você falou e eles negam que não teve nada? Qual é a real disso? VPX, eles não podem admitir porque há um contrato de confidencialidade. O cara até deu a explicação lá, um termo técnico em inglês, mas é um contrato de confidencialidade. O BAP não quer fazer estádio. O BAP quer continuar com o Maracanã. Ele já havia dado sinais disso em relação ao gasômetro, e era até natural que ele embarrigasse essa história do gasômetro para que o antecessor dele, o Rodolfo Landim, não saísse como o grande responsável pela construção desse estádio, porque foi o Landim quem plantou a construção desse estádio. Eu não sei por que o BAP gosta tanto do Maracanã, eu não sei por que ele vê o Maracanã como uma prioridade. E eu, na condição de presidente do Flamengo, com essa oferta de 4 bilhões, eu só gostaria de entender direitinho todas as credenciais dos parceiros, se eles têm de fato a capacidade de fazer esse investimento. Promoveria uma baita investigação em relação a esse grupo, para ter a confirmação de que os caras são capazes de bancar. Se houvesse essa comprovação, eu levaria essa história adiante, porque me parece ser a melhor alternativa, tá bom? A pena do BH pode aumentar caso ele recorra do julgamento? Pode, mas não é a tendência. A tendência é que a pena seja reduzida. O Flamengo já recorreu da decisão e, inclusive, vai pedir um efeito suspensivo para que, enquanto não se julgue esse recurso, ele tenha a condição de continuar jogando, tá bom? Novidades no Flamengo hoje: Hélio Souza é novo reforço do São Paulo. Quem é Hélio Souza? Hélio Souza, deixa eu ver que história é essa. Sobre o Flamengo, deixa eu trazer uma atualização. Na semana passada eu contei com exclusividade, que o Flamengo tem em mãos uma proposta de um fundo, de um grupo de investidores. Esse grupo tem colombianos, americanos e espanhóis, tá? E esse grupo topa bancar um pacote de 4 bilhões de reais para a construção de um estádio, de um hotel e de um shopping, tudo na mesma região. Então, o estádio estaria aqui, a edificação do shopping e do hotel a mesma edificação. Então, você circula no shopping e aí tem acesso ao hotel, e esse hotel, inclusive, com vista para o estádio. Então, dia de shows e jogos, por exemplo, quem alugar determinados quartos vai ter do seu quarto, da sua varanda, vista para o próprio estádio. Um negócio espetacular. A operação de 4 bilhões de reais, essa proposta foi levada ao Flamengo, existiram pelo menos 4 reuniões. Depois que eu publiquei a informação, alguns setoristas do Flamengo foram atrás da confirmação e o Flamengo negou. E eu ratifico, eu insisto na notícia, eu tenho certeza absoluta de que a notícia é verdadeira, mas o Flamengo assinou um contrato de confidencialidade com esse grupo investidor, e não pode vazar absolutamente nada, né? Mas eu posso assegurar que as negociações seguem e que representantes desse grupo internacional estão no Rio de Janeiro em busca de um terreno que comporte 350 mil metros quadrados. Essa é a necessidade para a consolidação do projeto. Não que o Flamengo já aprovou o negócio e a coisa vai andar, mas para que esse grupo dê o próximo passo e mostre ao Flamengo o quanto esse negócio é sério, eles querem levar, esse aqui é o projeto e esse aqui é o espaço do terreno, esse vai ser o custo, a gente vai bancar tudo. Os caras, inclusive, topam bancar para o Flamengo 150 milhões de reais que o Fla investiu para a compra do gasômetro. Esse espaço no gasômetro não serve para a construção desse estádio, porque só tem mais ou menos 89 mil metros quadrados, tá? Então a ideia desse grupo é pagar 150 milhões de reais para que o Flamengo não tenha esse prejuízo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, como é que esse grupo conseguiria recuperar um investimento gigante? Primeiro, com empresas espetaculares.
eu nem falei nada, mas deixa eu dar um nome aqui que faz parte desse pacote de negociações. A Coca-Cola está nessa parada, tem outras empresas também gigantes, uma rede de hotéis chamada Accor, essa também não tinha contado, estou contando em primeira mão para vocês. Enfim, tem uma série de acontecimentos em volta desse pacotão. E aí, esse fundo, esse grupo internacional também exploraria, durante 15 anos, a maior parte das arrecadações com o entretenimento. Tem um show, a maior parte da receita com esse show fica para o pessoal do fundo. Tem um jogo da NFL, mesma coisa. Nos jogos do futebol do Flamengo, a receita é 100% do Flamengo. Beleza? Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Flamengo. Informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também a sessão das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Rubro Negro Carioca, o maior clube do Brasil, o maior clube de todos os tempos. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço no seu coração. Segue mais, até o próximo vídeo. Fui.